algo dele, de verdade, da sua existência, esteja impressa naquela representação que traz seu rosto, que traz seu corpo, em alguma medida, né? Então, esse é um gênero em que os negros não estão muito presentes, e quando ele aparece na arte, na maior parte das vezes, ele não carrega tanto nome. Então, é interessante que a gente também consiga, em alguns casos, subverter algumas representações, fazer de conta que é um retrato e buscar um indivíduo ali, né? Então, nesse momento que a gente tem uma revisão, inclusive de nomenclatura, né? Quer dizer, não sei, das pessoas que estão aqui, quem que se denomina negro? Quem prefere usar o termo afrodescendente? Ninguém curte, alguns. Quem acha que mulato não deve ser mais usado? Um monte. Quem usa a palavra preto? Mas quem acha que preto pode ser ofensivo às vezes? Também. O IBGE chama a gente de preto, né? O IBGE, uma moça foi na porta da minha casa e ela falou: você é branca, preta ou parda? Ninguém nunca na vida tinha me perguntado se eu era preta. Foi a primeira vez que alguém me perguntou, né? Então, para dizer que esse olhar de novo para a história da arte, ele reproduz um pouco, ele ecoa mudanças que a gente está vivendo hoje, nessa concepção do que pode ser identidade, né? Quer dizer, renomear significa pensar novamente, né? Identidade, a princípio, se a gente olha no dicionário, ele vai dizer que é um conjunto de caracteres próprios de uma pessoa e vai relacionar nome, a profissão, a impressão digital, a defeitos físicos, enfim. E caracterizar a identidade como algo que é o que faz com que a gente possa ser percebido, né? Como algo quase que estático, quer dizer, a identidade é aquilo do que é, são as características daquilo de quem é, né? Daquilo do que é. E aqui, para poder olhar essa ideia de identidade relacionada à etnicidade na história da arte, a gente vai ter que pensar numa identidade diferente, né? Uma identidade que é, antes de tudo, relacional, porque, na verdade, brancos e negros se definem como tais, um em relação ao outro, né? Não estamos falando de características, obviamente, essenciais, mas de relacionamentos que mudam ao longo do tempo, e a gente vai poder ver alguns exemplos dessas operações em funcionamento, né? Então, uma identidade, a gente vai ter aí algumas características, né, que o Castells vai trazer. Por exemplo, ele vai falar que existe a identidade legitimadora. A legitimadora é essa primeira, quer dizer, que as instituições da sociedade criam essas identidades para expandir, para racionalizar a sua dominação. A gente está falando aqui de uma visão bastante política, vamos entender assim, de como a sociedade, esse conceito de identidade pode ser visto, né? Uma segunda categoria seria essa identidade de resistência, quando atores que se encontram em condições subjugadas no contexto social vão tentar, enfim, rever as suas identidades como uma resposta a dinâmicas que são de dominação, né? E a identidade de projeto, que seria algo um pouco mais construtivo, né, o propositivo, quando os atores, utilizando o material cultural, vão construir uma identidade nova, né, vão criar uma outra possibilidade para se verem, para se darem a ver também, né? Então, acho que vai ser interessante manter um pouco essas ideias, que, na verdade, não são definições para a gente adotar como as únicas possíveis para essa leitura do conceito, mas acho que servem como uma provocação, como possíveis chaves de leitura para a gente analisar as obras que a gente vai ver, né? Porque, na verdade, é isso, quer dizer, quando a gente está olhando os objetos da cultura, então, se a identidade ela não vai poder ser aquilo que é idêntico, que é igual, que é permanente, ela é contraditória, a identidade é múltipla, a identidade é mutável, né? E ela é, antes de tudo, uma construção, né?
Eu construo a minha, eu construo e projeto elementos sobre a do outro, eu me defino em relação àqueles que não fazem parte do meu grupo, àqueles que fazem parte do meu grupo, então ela é relacional. Então eu acho que, partindo desses princípios, a gente também vai conseguir olhar as obras com um olhar que acomode as ambiguidades e as contradições que elas trazem. Porque essa herança de tantos séculos, né, de escravidão, etc., às vezes fazem o olhar da gente perder um pouco essa possibilidade de ver o matiz, né, da gente ter uma leitura, às vezes, um pouco defensiva ou um pouco estigmatizada para perceber os significados que as obras trazem. Então, acho que a gente vai fazer um exercício aqui interessante de abertura mesmo do olhar, né? Eu disse que a gente não ia abordar a arte africana, e não vamos, mas eu achei necessário fazer uma homenagem, para não ficar culpada que eu não trouxe nada da África. Então, eu trouxe uma peça que eu acho que traduz, primeiro, a capacidade de produzir perfeição, né, e beleza, né, que a arte africana traz, e acho que ela expressa também a diversidade de interesses dos artistas, esse lugar imenso que é a África, né, com toda a sua diversidade de produção ao longo de tantos séculos. Quer dizer, e um dos interesses também ser esse, que é o de uma representação um pouco mais próxima da representação naturalista. Enfim, escolhi esse, primeiro porque eu acho um exemplo lindo, uma figura de fé, né, um fragmento, na verdade, que tem uns 1000 anos de idade, e uma vez ele mostrado, eu me sinto mais à vontade para a gente olhar coisas que são de outros lugares, mas que falam dos povos que nasceram ali, né, na África. Eu queria passar muito rapidamente por alguns exemplos de arte grega, e eu acho que é uma ação pedagógica legal, só porque a gente tem um pouco essa percepção de uma história que para nós é muito mais viva, que começa nesse momento da diáspora que nos trouxe afrodescendentes até aqui, né? Então, para um pouco pensar que essas trocas entre continentes, essas trocas interculturais, elas acontecem desde sempre, essa representação do negro na arte está presente desde sempre e que tem muita coisa ainda para ser investigada e que precisa talvez se tornar familiar para todos nós, né? Eu me lembro uma vez, eu trabalhei naquela mostra do Redescobrimento que aconteceu em 2000, vocês se lembram dessa exposição? E ali tinha uma parte que era de arqueologia e tinha uma cabeça que era da Lucy, que seria essa primeira mulher do continente, etc. E as crianças que passavam, que visitavam ali e tal, elas diziam: é a cabeça da escrava Lucy. É a escrava Lucy. Porque você soma mulher negra passado, então vem junto uma perspectiva de que ela tinha que ser escrava, né? Uma coisa meio automatizada, né? Então eu acho que esse olhar para trás, o mais para trás possível que a gente consiga olhar para buscar ali sentidos e significados que estão atrelados à cultura, a dimensões que são criativas e que são de representação, são coisas muito necessárias para a sociedade que a gente vive, né? A gente olha para trás e a gente enxerga muito, muito perto. Então, apesar de não ser nosso super foco, eu queria mostrar algumas imagens aqui para a gente poder conversar um pouco. Bom, o que é interessante pensar sobre essa produção, né, grega? Que essa presença do negro na arte grega ela vai acontecer já desde o período arcaico, ou seja, dos anos... Melhor eu levantar, né? Dos anos 800 a.C. para cá. Então, é uma presença contínua, mas que vai se acentuar, vai se tornar mais frequente no período helenístico, lá 323 a.C. até 31, que é quando a gente tem, depois da morte de Alexandre o Grande, uma extensão dos domínios gregos, né, do mundo grego, muito grande, e essas trocas acontecendo mais intensamente, né, entre a Grécia
e esses territórios, que são sobretudo os territórios do norte da África. Então, a Etiópia, né, é um termo que vai se usar muito para essa cultura, para designar essas terras que ficam nos confins do mundo. No fim do mundo, ali vivem os negros. E, obviamente, também o Egito, né, onde há uma troca intensa e relações que são políticas e que são econômicas também. Então, o que vai acontecer nesse período helenístico, entre o ano 300 e o ano 30, né, é essa presença também de negros em territórios do mundo grego. Então, essa convivência em cidades cosmopolitas, por exemplo, como Alexandria, né, vão gerar esse olhar um do outro, né, essa relação que a gente falava de uma busca de identidade, né, de alguém que vai ser representado e que se define também pela alteridade, né, identidade e alteridade caminhando sempre juntos, né. Então, aqui a gente tem, a imagem está grandona, mas é um frasco pequeno, né, possivelmente para colocar óleos, né, talvez aromáticos, enfim, e que é criado, ainda há essa produção que permanece no período helenístico, esse aqui é criado no período clássico, mas ilustra bem esse desejo de ver no outro o que eu leio como identidade possível. Então, a cor da pele, então esse uso do pigmento preto, na verdade. O desenho dos lábios, né, acentuadamente grossos, que eu vou pintar de vermelho também. Eu acho o máximo o cabelo, quer dizer, a solução do artista para trazer essa textura do cabelo crespo e que ele vai fazer aplicações de bolinhas, né, que ele inclusive colore de uma cor diferente da pele, né, e cria um contraste que faz identificar ainda mais o que ele quer justamente acentuar e identificar. É um frasco grego de 9 centímetros, mais ou menos, de altura. Esse é um outro frasquinho também que eu achei legal trazer, porque ele contrasta com o exemplo anterior, né? Aqui a gente vê algo que parece mais individualizado, né? Como eu falei para vocês, eu vejo o retrato onde eu bem entender. Então, eu acho que aqui tem um pouco essa forma de um rosto que pode, de fato, ter pertencido a alguém que se insinua na confecção de um objeto de uso cotidiano, né? Se mantém também aqui a preocupação, né, de buscar o que é característico, que pode ser característico para muitos indivíduos, mas que talvez nessa configuração esses traços tenham de fato pertencido a um indivíduo específico, essa moça, né? Então, esse é um vaso um frasquinho do século II, século I antes de Cristo, e claro que tem um artista que tem as habilidades necessárias para achar essa solução plástica para essa representação e que vai dar atenção a cada um dos cachinhos do cabelo, a esses olhos que ele vai perceber ou escolher representar como amendoados, né? Como se eles tivessem essa linha ascendente no canto exterior, para esse lábio também carnudo, inclusive essa representação do pescoço e essa junção com o ombro como se ela tivesse um certo movimento que ajuda também a animar essa figura, né? E essa moça que a gente quase conhece, né? Então, esse é um período em que também a arte grega vai se voltar menos para esse mundo que é dos deuses, que é um mundo mitológico, e vai olhar mais para aquilo que é do mundo dos mortais, né? Sejam os personagens, as cenas. Tem um mercado interessante também para peças que representem personagens que são encontrados nas ruas e que são ou exóticos ou, enfim, interessantes para o gosto daquele período. Por exemplo, vai haver representação de velhos, vai haver representação de corcundas, e também vai haver essa representação de indivíduos negros que estão em alguma atividade, muitas vezes ligado ao entretenimento. Então, eles estão cantando, estão dançando, outras vezes dormindo. Tem muita representação de negros dormindo, que é também
um modo de representação de sátiros e de ninfas, né? Outras vezes estão em situações de trabalho. Essa outra obra, ela é interessante, é um adolescente negro, essa é a denominação que a coleção deu, né? Não achei tão com cara de adolescente, mas acho que as proporções do corpo, talvez mais, né? Com as mãos nas costas, também do século II ou antes de Cristo. É uma peça originária do Egito, mas no contexto de produção desse mundo grego, né, expandido. Também uma figura pequena do acervo do Louvre, em que volta esse desenho dos lábios e dos cabelos. Ela tem essa aparência um pouco mais rústica de acabamento, que se atribui para o local de produção e mais uma opção, uma questão vinculada à capacidade ou às características de produção de origem da peça. Mas tem uma coisa interessante aqui, que é essa posição do corpo, né? Que é esse contraposto, né? Essa posição que a partir do século V a.C., na Grécia, a arte vai encontrar para sair das poses absolutamente estáticas, não é isso? E gerar um certo movimento e graça e elegância para esse corpo e estabelecer essa linha em que os ombros estão numa posição diferente do quadril e a figura ganha vida por isso também, né? E que no caso do nosso adolescente, que é um pouco exagerado. É quase como se passasse um pouco da medida dessa graça e dessa elegância. Esse S, né, desse desenho, ele é encontrado em sátiros também, né, que são essas figuras levadas da breca, não é? Então, é difícil, na verdade, fazer qualquer interpretação mais específica do significado da pose, mas acho que vale a pena justamente chamar atenção para aspectos que talvez as pesquisas possam buscar mais, né, de padrões de representação desses personagens, mesmo que sejam em peças menores, o que não é tão fácil da gente encontrar. Esse objeto eu achei interessantíssimo, né? Mas tem pouca coisa escrita sobre ele. Aqui a gente vai ter uma cabeça de homem, aqui já é mármore, né? Produzido também nesse período, próximo ao século II. E é uma cabeça identificada como sendo de um homem da Núbia, né? Que também vai ser esse lugar descoberto, né? Para troca, intercâmbio com o mundo grego, né? Fica ali naquela região onde hoje está o Sudão, uma parte do Egito, no Vale do Nilo. E ele pode ser um membro da administração grega ou membro de uma casa grega proeminente, ou pode ser essas são algumas das hipóteses vinculadas à pesquisa sobre a peça, né? Um nobre etíope, ou talvez não seja um retrato, talvez seja um tipo, né? Uma representação mais genérica que se buscou fazer, né? E ela está, obviamente, quebrada, a gente não sabe se ela era uma figura, em que dimensão ela tinha exatamente originalmente. Então, este foi o nosso tour pela Grécia, muito breve, apenas para a gente ter alguns exemplos dessa diversidade de representações e para nos colocar um ponto de fuga que possa ir um pouco além. Eu escolhi, como a gente não tem, são 4 aulas, né, e o tema é super abrangente, eu escolhi, na verdade, um conjunto de obras que seja facilitador para que a gente consiga acompanhar alguns fios de pensamento. Então, primeiro eu quase infartei, né, fiquei um pouco louca, falei, eu não vou dar conta, é muito assunto, não vai caber. Depois que eu, assim, acalmei um pouco, eu achei essa solução de tentar estabelecer, buscar alguns temas que são orientadores e que a gente pode depois ver como eles se desenvolvem no tempo ou se relacionam com uma produção que venha posterior aos períodos que a gente vai investigar, que sejam significativos ou expressivos de questões relacionadas à identidade e à representação, para a gente justamente reconhecer essa fluidez e trabalhar com casos de exceção, né?
Por exemplo, a figura de São Maurício. Vou perguntar para os católicos da sala quem conhece São Maurício. Quem é devoto de São Maurício? Um país católico de nada também, né? Que as pessoas não conhecem seus santos, nada, né? Ninguém conhece São Maurício. São Maurício, primeiro santo negro do catolicismo, tem uma história interessante, porque ele é um santo, era um homem nascido em Tebas, um soldado da legião, não é? E que comandava lá uma região, e aí ele é chamado para um combate. Tem duas versões do mito. Na primeira versão, eles são chamados para um combate na Gália, esta tropa, e se diz a eles que eles têm que atacar os cristãos que estavam ali, que estavam se opondo justamente ao imperador. E eles se recusam. São Maurício diz, não posso matar cristãos, né? Porque esse é um grupo de cristãos. Então, o imperador diz, vou dizimá-los, que significa juntar 10 e cada 10 eu mato um. E assim ele fez. Depois ele voltou e perguntou novamente à tropa, e agora? Vocês vão seguir as ordens? Vocês vão atacar este grupo que eu ordeno? E eles diziam, não podemos, porque é contra a nossa fé e a nossa vinculação, enfim, com Cristo. Isso estamos falando lá do século III. E esse dizimar prosseguiu até que todos tivessem sido mortos. Essa é a versão A. Dramática, certo? A B é boa também. Na versão B, esse grupo de soldados é chamado, antes da batalha, para participar de sacrifícios e oferendas pagãs para ter essa vitória justamente em batalha assegurada. E como bons cristãos, eles dizem, jamais poderemos fazer isso. Então o imperador dizia, mas é uma ordem e nós precisamos, obviamente, sair vitoriosos, precisamos que vocês participem desses rituais, afinal de contas é de praxe, e eles se recusaram e foram progressivamente exterminados. Então é um santo soldado, é um santo valente, é um santo que vai ser adorado sobretudo no norte da Europa. Não é um santo de devoção popular, o que é muito interessante, é um santo que vai estar vinculado às aristocracias europeias, sobretudo da Alemanha, mas também se encontram imagens dele na Áustria, enfim. E aqui tem uma outra imagem dele mais bonitinha, que aparece essa escultura, que é da Catedral de Magdeburg. Está um pouco danificada, não tem mais as pernas, tem uma espada, ele carrega uma lança, que diz também o mito, que é a mesma lança que provocou o corte, aquele corte em Jesus. Então, seria a lança que ele porta durante os seus ataques, ele portava em suas missões, etc., né? E essa é uma escultura bastante interessante, né? Em que ele aparece com essa roupa de combate, em que o artista, até por conta do uso desta malha, né, que faz parte do uniforme, traz atenção para este rosto negro que fica emoldurado, não é? Por essa peça, em que ele vai, como a imagem anterior mostrava bem, caracterizar com muita clareza esse nariz de base larga e esses lábios que ele vai inclusive colorir, né, e fazer acompanhar desses olhos grandes. E é uma das representações pioneiras, né, individuais de um negro nessa tradição ocidental e, sobretudo, relacionada à igreja, né? Essa catedral, para se ter a importância desse santo, ela é relacionada a ele, também a Catarina de Alexandria. E é interessante, né? Quer dizer, ele vai começar a receber atenção, aí já é uma imagem do século, uma obra do século XIII, quando o Sacro Império Romano, né, ali germânico,
esse imperador, o Frederico II, resolve colocar atenção sobre ele, mas era um imperador também interessante, porque o que se descreve é que quando ele andava, fazia suas viagens pela Europa, pelo seu largo império, etc., que ele andava com um enorme e rico cortejo, né? Com muitas pessoas, com carruagens cobertas de ouro e de prata, com dromedários e camelos, não bastassem os dromedários, acompanhado de homens muito hábeis, que eram negros, etíopes é o termo que é usado para indicar sua origem, e que eram aqueles que cuidavam dos leopardos que acompanhavam o cortejo, dos macacos que faziam parte dessa entourage muito louca, e também eram seus seguranças, né, os que cuidavam dos tesouros que ele levava, né, das suas riquezas também. Então, esse é um momento em que ele está associando essa ideia desse luxo, desse poderio e da extensão dos seus territórios e do seu poder à aproximação destes homens negros que fazem parte, inclusive, do conjunto de pessoas que o acompanham, né? Então, é um momento também interessante de pensar que nesses romances de cavalaria há a introdução de personagens negros, né? Como soldados, como representantes de terras distantes. No próprio Parzival, a gente tem a Belacane, né? Que vai ter um filho com o pai do Parzival. Então, é um momento que esse imaginário europeu também tem essa presença de personagens negros, né? Tem uma outra imagem do São Maurício aqui, que já vai ser do século XV, também interessante, né, para mostrar esse prestígio ou status de que gozava esse santo, a presença dele ao lado do Papa Beneditino, né? Isso é um altar na igreja da Alemanha também. E essa outra imagem, que é do Grunewald, em que ele vai aparecer conversando com São Erasmo. E aqui ele aparece como esse príncipe, né, do Oriente. Um atributo forte dele é justamente essa armadura, que é uma armadura que se faz, inclusive, um relicário em tamanho natural, que fica guardado em uma igreja da Alemanha, hoje não existe mais. E essa armadura que o caracteriza como esse combatente, mas a ela o pintor vai associar alguns outros atributos, né? Me chamou muita atenção o fato dele ter acrescido essas luvas brancas, né? Que ajudam quer dizer, via de regra, ter uma representação de corte, né? De homem da corte, aquele que porta luvas, né? E também o modo como ele vai representar esse rosto, que aqui não parece uma representação genérica, quase sugere que houve um modelo, né, negro que talvez tenha posado para que essa imagem pudesse ser criada. Tem até aqui um detalhe maior para a gente poder enxergar essa ornamentação que é colocada sobre sua cabeça, né? Para além do halo dourado, tem um elemento decorativo muito complexo que o adorna, né? E que está à altura de alguém que vai conversar, né, com este santo também completamente paramentado, né, que é o Erasmo, com essa veste papal, né? E tem mais uma imagem do São Maurício que eu queria trazer, que é uma obra do Metropolitan e que é do Cranach, que nos surpreende, né, por estar trazendo esse santo católico, sendo um pintor que fez muitos retratos do Lutero, era amigo dele, defendia as ideias da Reforma, mas que vai, como muitos pintores, trabalhar para essas duas clientelas, né, a da Reforma e a católica também, né?
Então, ele vai fazer a imagem desse santo, que é, como eu disse, não só relacionado ao Sacro Império Romano, mas é o santo padroeiro do Sacro Império Romano, apresentando a ele como esse herói militar. E aqui volta a armadura, que ele vai fazer a imagem e semelhança dessa armadura relicário que se perdeu e só há registros na forma de desenho, né? Então, ele resgata isso para fazer essa representação. Esse painel é estreitinho assim, porque ele é a lateral de um altar, né? Havia uma imagem de Sagrada Família no meio, um outro santo colocado à direita, né? E ele faz essa imagem também, de novo, associando essa referência militar com essa de nobreza, acrescentando esse chapéu absolutamente esplendoroso, né, com esse conjunto de penas, introduzindo também a cor carmim, e faz a espada como um atributo bastante significativo e grande, e a lança, né, que aparece do outro lado acompanhada de uma bandeirinha. Então, essas são imagens. Essa aqui tem um desenho desses, que são os registros justamente dessa armadura, né? E aqui dá para a gente ver o altar. Essa é uma cópia, na verdade, não é uma cópia, é uma versão posterior de um outro artista, a partir, né, da imagem da obra do Cranach, e que a gente consegue visualizar qual a situação original em que ele se encontra, né? Agora, o que é interessante? Por que se realiza uma obra como essa num país como a Alemanha, justamente nesse período, né? A obra está datada de 1520, né? Essa obra, ela é encomendada, na verdade, porque se deseja, nesse momento, não só estabelecer esta região, onde a igreja está, que é o Halle, como uma área de influência em crescimento para o catolicismo, justamente no momento em que há esse conflito contra os reformistas, né? Mas ela também vai ser uma imagem que vai traduzir esse desejo da Igreja Católica de se ver expandida para além dos limites do mundo branco, né? Então, é nesse sentido que cabe adotar um santo negro, e um santo negro que represente esse leste, esse oriente, esse outro mundo que vá além desse espaço onde a cultura europeia já está aceita e o cristianismo já está adotado, né? Então, um santo que tem um pouco essa característica é São Jorge, né? Então, nesse momento, não se encomenda uma imagem de São Jorge por ele estar muito vinculado ao Vaticano, por ele, de fato, não traduzir exatamente o que se quer como identidade para esta região da Europa, que queria justamente criar uma diferenciação e uma imagem de força para essa região sede desse império gigantesco, né? Então, São Maurício se apresenta como esse candidato. Ele tem uma lenda forte o suficiente para poder ser este símbolo e, ao mesmo tempo, maleável o suficiente para acomodar esses princípios ou esses padrões que aliam força militar, um exotismo que projeta a possibilidade de conquista de territórios e de fiéis, né? Traduzidos nessa imagem de negro, né? Agora, é interessante que, se ele é representado como negro no século XIII, XIV, XV, ele passa depois a ser representado como branco. Então, ele perde justamente essa identidade e essa característica, porque as identidades são maleáveis, porque as identidades dependem dos contextos, porque as identidades são projetadas no campo da arte mais do que talvez em qualquer outro espaço. Então, quis trazer esse exemplo por isso, porque eu acho que ele traduz um pouco a possibilidade da gente visualizar como a construção tem endereço, como ela responde a interesses específicos, como ela se faz e também pode ser desfeita, né? Então, São Maurício.
Eu até trouxe aqui uma associação, só para lembrar um pouco, né? Esse Cranach que a gente está falando é o velho, né? O Lucas Cranach, o velho. E para a gente lembrar um pouco quem ele é, essa é uma imagem bastante conhecida dele e que se assemelha ao nosso Maurício pelo uso do chapéu, né? Que cria essa moldura tão notável para o rosto, com a delicadeza dessas penas que ele atribui, o uso dessa joalheria, né, que ele aproxima ao pescoço do santo e que ele vai colocar também na Judite, né, que está aqui com a cabeça de Holofernes na mão. Ele repete, quer dizer, tem também a presença da espada. E é uma assassina fria, né, gente? É uma coisa com essa cara serena, um homem descabeçado, né, segurando pelos cabelos. Quer dizer, é um artista... a gente consegue fazer alguma leitura desses de paralelos nessa construção das duas obras, né? Aqui só para a gente ver um pouco mais os detalhes, né, da riqueza, da armadura, dos acessórios, das joias, a quantidade de pedras que ele acrescenta, né, no pescoço e no peito, e os dourados, né? E é um rosto interessante também, né? Outra personagem que eu queria trazer é a Rainha de Sabá. Com a Rainha de Sabá aconteceu o oposto, ela era negra e ela virou branca. Então a gente pode ver várias representações, essa é uma interessante que é de um manuscrito, não é exatamente uma pintura, mas que as pesquisas indicam que ela foi colorida. Quer dizer, já tem, mesmo no início, também uma certa dúvida de como representar. Houve a aplicação de um pigmento, aqui não se traduz tão bem, ela é de uma cor meio roxa, assim, né? Um escuro um pouco roxo, né? Mas é uma personagem muito interessante, que aparece com bastante presença na Bíblia, vai aparecer também no Alcorão. É uma personagem, digamos, legendária, né? Mais do que ela é uma personagem histórica. Reinava nessa região que hoje a gente identifica como Iêmen. E ela aparece no livro dos Reis, né? Na Bíblia. E o episódio que é o emblemático para a representação da Rainha de Sabá é justamente a visita que ela faz ao rei Salomão. Aqui a gente tem uma placa esmaltada que mostra essa cena, e que é da Catedral de Clotenberg, e que ela faz parte de um painel maior, que é esse daqui, são vários painéis com cenas bíblicas. E esse a gente está vendo um deles, né, com essa representação da cena justamente do encontro, em que a gente observa a primeira coisa que chama a atenção justamente é a representação das cores de pele, e aí não há dúvida de que o desejo é representá-la como uma mulher negra. Ela, nessa visita ao rei Salomão, ela vai acompanhada de um grupo da sua corte e leva presentes riquíssimos ao rei, percorre essa distância imensa, né, para chegar até ele, com o intuito de testá-lo, de fazer perguntas que ele deveria responder para que ela pudesse ter certeza de que a sabedoria que acompanhava a reputação do rei Salomão era verdadeira e, portanto, a sabedoria do Deus dele também fosse verdadeira, né? Então, esse é o objetivo e é o que se caracteriza nesse encontro, né? Ela vai ser uma espécie de precursora dos reis magos, que a gente vai ver daqui a pouco, no sentido de ser essa enviada, né, ou essa visitante do Oriente que chega a esse mundo, não é exatamente ocidental, né, para a gente, mas que faz essa visita e promove um encontro de dois mundos. E reconhece a superioridade deste segundo, reconhece que neste mundo de Salomão há verdade, que este Deus de Salomão corresponde a algo grande, né? E fica satisfeito com isso. E a história dela tem algumas versões diferentes, né? Há quem acredite que ela volta para a sua terra e lá tem um filho que foi concebido de Salomão, que é o Menelik. É isso, Alexandre? Falei a verdade agora aqui? Você pode me desmentir. É verdade.
Mas tem quem acredite que não, que na verdade essa esposa teria sido uma outra mulher, também de origem etíope ou negra, né? E essa figura da rainha de Sabá vai ser muito representada, né, na literatura e na arte ao longo do tempo, né? Uma representação interessante é essa, quem conhece essa peça? Que é a Porta do Batistério de Florença e a Porta do Paraíso, que ela é decorada com diferentes placas com cenas bíblicas. E aqui a gente vai ter, acho que dá para ver bem, gente, ter essas quase como frisas, né, que ajudam a organizar essa disposição de pessoas que rodeia esse grande encontro, né? E tentando um pouco ver o que acontece quando esses dois não só conversam, mas também se dão as mãos nessa cena que acontece no meio. Interessante que não há um sentido de hierarquia estabelecido entre eles, como se eles conversassem de igual para igual, irmanados e conectados também por esse contato das mãos. Então, essa é uma representação bastante interessante, não há uma referência que a gente possa aludir necessariamente racial, pela própria, enfim, dos traços, isso não está presente, não há utilização de cores. Se a gente for olhar um pouco mais para os personagens que estão presentes, a gente vai ver a presença de turbantes, que são justamente esses indicativos de origem, né, desse grupo que se aproxima. Mas mais do que essa representação vinculada à tradição e ao relato bíblico, a gente está falando aqui, talvez, de um interesse do artista em representar um fato que foi testemunhado por Florença alguns anos antes. Essa placa foi feita em 1452, mas em 1439 houve o Concílio de Florença. É justamente o momento em que a união das duas igrejas, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, que vão se juntar, o anúncio é feito diante da população da cidade. Então, aqui, a Rainha de Sabá e Salomão são símbolos da fusão dessas duas igrejas, ela representando a Igreja Ortodoxa e ele representando a Igreja Católica, né? E aí, pensando também que Florença, nesse momento, está marcado pelo grande evento que foi esse concílio, em que houve a chegada de uma comitiva gigantesca, o próprio imperador, né, de Bizâncio, Paleólogos, viajou de Constantinopla e chegou acompanhado de homens e com as suas riquezas, etc. E isso vai aparecer em outras obras também desse período, né? Agora, se a gente olha essa outra pintura, alguém conhece? Peguei um pedacinho aqui menor, que é a procissão. O Tadeu não pode responder mesmo, e quando perguntar ninguém conhece, fica quieto, Tadeu. Não fala nada. Essa procissão da Rainha de Sabá, o pedacinho que é o encontro com o rei Salomão, que o Piero della Francesca vai fazer meio que nesse mesmo período, 1452. E ela não poderia ser mais branca do que ela se apresenta neste momento para nós, certo? Inclusive, além das feições e da cor da pele, tem um véu branco. Tem uma roupa branca, né? Então, aqui tem uma ressignificação da personagem. Ela surge na história como importante. Essa é um afresco belíssimo, riquíssimo, né? Que tem, como tem as obras do Piero della Francesca, esse sentido de um silêncio que traduz uma espiritualidade absolutamente inefável. Tem essa
descoberta de modos de fazer com que cada personagem esteja para nós presente fisicamente dentro desse espaço, apesar dessa disposição meio em frisa, em que não tem muita profundidade de espaço para dentro da pintura, estão todos aqui mais concentrados nessa parte da frente, né? A gente alcança essa paisagem um pouco atrás. Esse momento desse encontro como um momento de tempo absolutamente suspenso, um momento de um tempo profundo em que há essa junção de saberes e de universos de origens distintas, né? Aqui já tem um curvar-se um pouco, né? Mas, enfim, nós não vamos entrar numa leitura, né, feminista, cultural. Mas, de fato, a gente vê que se oscilam essas representações, como a gente vai ver nas próximas obras, em que esse posicionamento relativo dos dois, ele também varia, que é um dado para interpretação livres de todos nós, não é? Mas é uma pintura muito impactante, né? Um exemplo que eu achei muito nítido dessa representação oscilante de identidade da Rainha de Sabá, como branca, negra, branca, né? É essa pintura do Boekhorst, que é um artista holandês, e que aqui nós já demos um pulo para o século XVII, para mostrar como ele não teve dúvidas ao representá-la negra, né? Muito visível pela cor do rosto, da pele do rosto, das mãos. Ele ainda cria outros acentos para falar dessa origem da terra distante ou exótica, quando ele acrescenta essa arara, quando ele coloca dentro dessa entourage outros personagens negros, né? Ele afirma a riqueza dessa origem, dessa rainha, ao caracterizá-la com essa seda estupenda, né? Que escorre por todo o volume do corpo, criando essas linhas que ajudam a trazer para a gente essa leitura de como ela se movimenta nessa direção ascendente da pintura, onde está Salomão, né, abrigado ali na sombra, criada por esse, parece ser uma cobertura, um tecido, e que abre seus braços de maneira absolutamente receptiva a essa viajante que chega, né? Então, de novo, esse sentido que é não só de uma visitação, mas de um encontro que sugere essa junção, né? essa conciliação de universos diferentes. Aqui a gente tem um estudo do Rubens, que sempre aparece na literatura como um exemplo dessa Rainha de Sabá negra. Eu não sei se eu acho. Não sei o que vocês acham. Primeiro que é um estudo, mas ele é citado sempre em paralelo com a representação do próprio Rafael, que vai fazer esse encontro da Rainha de Sabá com Salomão na estança, nos quartos do Vaticano e tal, né? Mas eu trouxe de todo modo porque eu acho que ele ajuda a gente a enxergar. Peguei um exemplo depois mais tardio, de 1890, de novo, mais uma alternância, né? E aqui, nós, no Brasil, chamaríamos de branco, né? Mas, na verdade, esse fenótipo árabe, né, oriental, nesse sentido, que vai ser muito presente na arte do período, em função dessa vertente orientalista que a arte vai tomar, né? Está impressa aqui em toda essa pintura. Então, de novo, agora ela sobe, né? Ela sobe na direção desse grande rei. Ela aqui está mais sexy, vocês vão concordar comigo, né? Está menos santa, aquilo que a gente viu no Piero, né? Daquelas figuras quase que imaculadas, né? Enfim, mas aquele sagrado da cena aqui desaparece um pouco, e essa identidade, então, da Rainha de Sabá vai entrar nessa chave de um exótico, que é um exótico onde cabe muito desejo. É um exótico que é sensualizado. É esse exótico que é o do Oriente, né?
e dessa suntuosidade, né, desse mundo que é um mundo de palácios e é um mundo de haréns também, né, um mundo de muita riqueza, de muita fartura, e onde essa alteridade vai oferecer para o Ocidente campo para uma imaginação que parece ser quase infinita, né? Vira quase um inconsciente do Ocidente, né? Onde ali os limites são outros, né? Os tabus são outros. Então, aqui nesse meio a esse universo de representações que a gente vai encontrar essa Rainha de Sabá do Pointer, né? Que está no Museu Australiano. Tudo bem até aqui, gente? Está mediamente interessante? Aí eu queria falar um pouco sobre um outro assunto. Queria falar sobre os reis magos. E aí eu trouxe o Giotto, porque Giotto a gente olha, a gente chora, né? E numa representação clássica, né? No sentido clássico, numa representação que nos lembra que essa tradição para a gente tão familiar da presença de 3 reis, sendo um negro, não vem desde sempre. O rei, o terceiro rei, ele também, em algum ponto da história, ele vira negro. Então, aqui no Giotto, a gente vai ter essa representação de que eles vêm de outros lugares, os chapéus indicam um pouco essa origem de outras terras. A gente vai ter, quer dizer, lógico, essa é uma imagem que traduz o que o Giotto consegue expressar na arte, né? Que quando um dos reis levanta, né, essa presença de uma imagem então que é menos rígida ou menos de um simbolismo estático, ele interage com o menino Jesus, ele o retira do berço para segurá-lo, né? Esse menino é olhado pela mãe, que tem essa expressão de quem já antecipa o que virá, né? Um martírio do próprio filho. Então, essa é uma imagem que representa um pouco esse modo de apresentar os reis como de hábito eles aparecem, né? E aí a gente está falando do século XIV. Então, não há indicação na Bíblia de que fossem 3 os reis, muito menos de que um deles fosse africano. O evento que aparece, que é descrito, indicado como a Epifania, né? A primeira delas, e a Epifania porque é a manifestação desse Filho de Deus sobre a Terra, né? O primeiro momento em que ele se manifesta, que seria 6 dias depois do nascimento, depois do Natal. Para nós é dia de Reis, né? É um pouco depois. Mas seriam 6 dias depois do nascimento, em que ele se apresenta e esses reis, como todos sabemos, guiados por uma estrela, chegam para saudá-lo. O que a Bíblia vai dizer é que os reis da terra se curvariam, se jogariam aos pés deste rei verdadeiro que nasceria porque filho de Deus. Então, é em função dessa junção um pouco de referências da Bíblia que vai se criando esse referencial dos 3 reis, né? E que são chamados reis, são chamados magos também, né? Enfim, esse sentido de que eles possam ser astrônomos ou que eles possam ser astrólogos. No fim, eles representam essa sabedoria estrangeira, né? Essa sabedoria e essa riqueza que está presente em outros povos, mas que ainda assim se faz necessário que eles reconheçam qual é a sabedoria maior, né? E aí a Bíblia vai indicar, se ela não indica 3 vezes, ela indica os 3 presentes. Ela vai falar do ouro, que é o presente que é dado para reis, né? Ela vai falar também do incenso, que é o presente que significa esse sentido da divindade de Jesus e que é um presente que se daria para um sacerdote, né? Está relacionado a um sacerdote. E também a mirra, que é utilizada para embalsamar corpos, também como remédio, tem vários usos, mas que vai falar aqui da vida eterna, né? Dessa imortalidade, ao mesmo tempo em que vai falar da morte de Cristo, né? Como se fosse um prenúncio do seu martírio e da sua morte, né? E depois é que os reis, bem depois, vão ganhar esses nomes que a gente conhece, né? Que é o Melquior, Gaspar, Baltazar, sendo Baltazar
o rei negro, né? Então, Mateus vai dizer isso, ele vai dizer que eles entram na casa, encontram Jesus com a mãe, caem ao chão em adoração. Também há uma referência no Salmo 71, que diz que um regente, faz referência a um regente da Etiópia, um rei da Etiópia, que aparece com presentes, né? E aí o negro na Bíblia geralmente aparece indicado como etíope, né? E também há referência num salmo, que é o Salmo 67, de que a Etiópia deverá logo estender suas mãos a Deus. Então, é essa soma, né, de questões que vai nos trazer esse rei mago negro, né? Eles portadores dessa sabedoria pagã, né? Aqui é uma imagem em que o rei ainda... Dá para enxergar? Porque a imagem era apagadinha mesmo. Ainda não tem um rei negro. Você vê os 3 reis do lado de lá. Eles estão visitando o Herodes, que é este senhor de verdinho. E o Herodes tem atrás dele um soldado armado que antecipa o massacre dos inocentes. Então, o negro está presente aqui, associado à imagem dos 3 reis, mas como essa figura que é uma figura que antecipa um pouco a violência que virá com esse massacre, né? Depois a gente começa a ver a chegada desse rei negro. Aqui com um fenótipo que é um fenótipo não exatamente negro, né? Se a gente considera lábios, nariz, etc., é mais a cor da pele, mas ricamente vestido, é do Mulster, essa obra, e como os outros também. A gente vai ter com frequência a representação dos 3 em idades diferentes. Então, geralmente o que está mais próximo do Cristo e que está de joelhos é o mais velho, o segundo, uma idade intermediária, e o mais jovem é geralmente o rei negro, que é como se ele também tivesse chegado ao mundo do cristianismo depois, né? A própria construção arquitetônica, que é muito comum nas representações da adoração dos magos, vai ter a presença do rei negro fora ou entrando. Ele está sendo, nesse momento, convidado a entrar, né, a fazer parte desse mundo que é o mundo cristão e deixar esse mundo que é o mundo desse universo pagão, né? Então, isso a gente vê, e há presença também no cortejo que acompanha os reis de outros indivíduos negros, de indivíduos com o turbante, como falamos, que é essa marca do território longínquo e do exótico e do Oriente, e, enfim, né? A gente vai ter essa outra, que é do Rogier van der Weyden, que vai gerar, a partir dela, muitos artistas vão se inspirar nessa obra, vai virar meio um padrão de representação, sobretudo no norte da Europa. Esse é o altar Columba, feito em 1455, que junta uma porção de coisas da tradição, né? Por exemplo, essa construção meio... Agora fui eu, mas... Essa construção meio em ruínas, né? Que é Jesus, ao nascer, traz essa nova ordem, né? Para um novo mundo. Então, isso está presente ali. Essa presença dos animais, né? Porque Jesus nasce em meio àquilo que é ímpio, né? Ele nasce nesse mundo que é um mundo regido pelos instintos, né? Em meio aos homens que não são divinos, que são também animais, né? Então, isso vai estar representado ali. De novo, a presença dos 3 em idades diferentes, e são homens da corte, aqui numa representação como se eles pudessem pertencer à corte europeia, diferente dos que os acompanham, mais marcados por essa representação de alteridade, né? E aqui, o que a gente vai encontrar é uma pintura que é do mestre de adoração dos Magos do Prado, esse é o nome pelo que se conhece esse artista, é uma obra do Museu do Prado, que é muito parecida com a que a gente viu anteriormente. Aqui dá para a gente perceber melhor, colocando lado a lado,
O que mudou? O rei é negro. Essa é a mudança, né? Quer dizer, do ponto de vista formal, até a cabeça da vaquinha está virada para o mesmo lado. Tudo é muito parecido, todas as escolhas que esse artista vai fazer são semelhantes, mas ele opta por fazer na mesma pose, entrando também na cena, né? Passando essa linha divisória estabelecida pela coluna que dá sustentação para essa construção e se dirigir ao Cristo e à Virgem, um rei aqui representado como um homem negro, né? Isso vai aparecer também, como a gente vai ver em uma outra obra bastante semelhante, que é do Hans Memling, que vai mudar um pouco o posicionamento dos personagens e a própria pose desse rei, mas vai manter a situação em que ele se encontra. E eu quis mostrar um pouco essa repetição, porque é ela que mostra para a gente como os significados se fixam também, mostram para a gente como há intencionalidade, né? Mostram para a gente que há aí um desejo de representação, né? Quer dizer, os Reis Magos, nesse contexto da história da arte, é um pouco a ideia de, ao invés de ter a representação, quem vai dizer isso é o Albert Boime, né, que é um teórico que tem pesquisas bastante interessantes sobre a representação do negro. Ele vai dizer, ao invés de representar missionários escravagistas invadindo as terras dos homens negros e saqueando suas riquezas, subjugando seus povos à força, o que vai ser apresentado? Um nobre e sábio regente negro vem de vontade própria para a terra dos homens brancos e deposita, por sua vontade, sua riqueza e seu poder aos pés de Jesus Cristo, né? Reconhece a superioridade da religião cristã e isso é o seu ingresso de admissão, né? Então, essa representação dos Reis Magos vai ter um pouco esse desejo, né, de mostrar a necessidade de conversão, né, que está traduzido nas Cruzadas também, né, e uma leitura diferente para esse momento, que é um momento expansionista, né, que é o momento que vai trazer a diáspora, um momento de uma outra perspectiva sobre esses territórios, que são os territórios africanos, né, também. Esse aqui é a mesma pintura, só que eu quis trazer no conjunto para a gente poder ver essa organização visual da obra completa, em que a gente tem a Anunciação do lado de lá e a apresentação de Cristo no templo do lado de cá, e o painel central é justamente o painel da adoração. Aí eu trouxe essa outra obra, que é uma obra do Mantegna, que é interessante porque ela difere um pouco dessa construção, porque ela elimina esse elemento arquitetônico que está sobre a Sagrada Família, vai colocar uma cidade lá ao longe, né, como um elemento construído pelo homem, localizar a Virgem com Cristo dentro dessa gruta, né, dentro dessa caverna, com os anjos, né, por sobre, criando essa conexão com o divino, né, e ao redor, inclusive, dessa estrela, que remete à estrela que guiou os reis, e vai dispor novamente, os 3 reis que teriam essas idades complementares e que mostram também que, ao contrário da eternidade da vida do divino, né, e que Jesus também representa, a vida do homem é passageira, né, e por isso tem um homem jovem, o mais velho e o idoso, né. Aqui, diferente de um bom número de representações, esse rei negro ele está ajoelhado também, né? Mas é o mais distante, né? Ele está um pouco mais afastado dessa cena, mas numa atitude que a gente pode ver um pouco melhor aqui no detalhe, né? Dessa grande resignação, né? Diante desse Filho de Cristo, oferecendo o seu presente. E aqui dá para a gente ver bem de que modo são caracterizados aqueles que acompanham esse cortejo, né? Não há nenhum cavalo, por exemplo, né? Um camelo, são dromedários. Eu não tinha como não trazer essa imagem do Dürer, que é essa adoração de 1504, que é muito impactante, porque
ela tem uma solução de organização dos personagens, que é como tudo que, obviamente, o Dilthey faz brilhante, né? Aquela linha que sai lá daquele pedaço de torre de pedra lá em cima e que passa pela cabeça desse rei vestido de verde, que vem ser acompanhado até aqui embaixo, né? É a distribuição que ele faz de cores, né? Com esse ultramarino estupendo da roupa da Virgem, verde, azul profundo, vermelho, né? Tudo se destacando desse mundo de pedra, né? Que se encontra atrás das escadas, das ruínas, né? E da montanha que está logo atrás. O próprio pintor, que se inclui como um dos reis magros, de certo modo, né? Ele aparece como essa figura do centro, que olha para o rei negro que está aqui à nossa direita. E também, de novo, uma representação bastante concentrada, né? Com poucos personagens, os personagens restantes, fora esse homem que eu não sei o que ele está mexendo nessa bolsa, que eu não consegui descobrir, mas os demais que estão um pouco mais afastados da ação, então fazendo com que tudo o que se move, tudo que os três reis magos, junto com a Virgem, sejam o foco absoluto de atenção. Nem o pai de Jesus está presente dentro dessa cena, né? E o destaque que ele vai dar para justamente esse rei negro, né? Que é o personagem que a gente consegue ver de corpo inteiro, né? Que segura essa orbe, né? Esse mundo sobre a mão, que está também na organização geral da pintura, fora da linha delimitada pela arquitetura, ele não está mais entrando na cena, mas ele está deslocado, né, dessas construções, né, em ruínas que estão ali ao fundo, né, e nessa mistura de ente exótico, distante e homem de corte novamente. Esse é o exemplo do Uffizi, né? E eu trouxe o Bosch porque é uma pintura muito interessante, mas mais do que isso, ela traz, eu acho que um dos personagens mais lindos da história da arte. Nossa! Que é esse homem com essa roupa, com essa gola, que parece uma escultura, né? Os detalhes que ele vai aplicar nessa roupa, que é uma roupa verdadeiramente escultural, né? Em que ele cria esse volume dessa manga, né, que se estende até embaixo. Quando você acha que terminou, aí tem um pendente que se arrasta pelo chão, esses vazados que compõem os detalhes, né, essa escolha dessa cor branca absolutamente imaculada, né, que vai ter ao fundo essa casa bizarra, comprimida, torta, também ruindo. Tem umas pessoas malucas ali saindo pela porta, a interpretação de que seja Adão, de que seja uma figura imaginária, que significa as impurezas justamente desse mundo que deve ruir. Novamente, ele é o rei mais afastado, né? Maria está aqui acomodada, quase como se ela estivesse num nicho de igreja, não é isso? Agora, tem dois detalhes talvez muito interessantes nessa pintura. Ele vai colocar essa esfera, né, esse mundo na mão desse homem negro, que tem sobre essa ave que pega com o bico uma cerejinha, uma berryzinha. E vai colocar na barra dessas vestes também uma representação que é muito interessante de algumas figuras, não sei se vocês conseguem ver, que são pássaros com cabeça de gente, uma espécie de esfinge, só que de passarinho. Aqui é um casal, inclusive. Então, o que ele vai imprimir sobre o corpo desse homem negro? Essa ideia do mundo como esse lugar que chama as sensações e os prazeres terrestres, né? Como esse lugar onde os homens são homens movidos pelos seus instintos. São homens que não têm natureza divina, mas que têm essa natureza animal que precisa ser transmutada, transformada em algo diferente. E a ação da igreja e a missão da igreja é justamente essa.
Então, é muito interessante, né, que ele faça essa composição e essa projeção de significados sobre um homem que simboliza um mundo pagão que precisa se converter, né? Agora, como eu falei para vocês, eu acho que a gente precisa procurar os retratos onde eles estão, mesmo que não nomeados como tal, né? Quer dizer, aqui tem uma pessoa, né? Aqui tem uma pessoa, eu quero ver uma pessoa, né? Quero imaginar que não seja uma criação da cabeça do pintor apenas estas feições, né? Que depois ele coloca um brinco para justamente sinalizar essa exoticidade, né? Então, acho importante pensar quem esse pintor viu, né? E o Duran, a gente vai ver depois, na próxima aula, estudos que ele faz, né, de pessoas negras, para achar soluções plásticas, para representar esses rostos, né? Então, aqui, eu acho que a gente pode ter essa atenção também, né? Essa é uma preocupação de vários pintores, né? Por exemplo, do Rubens, que vai fazer esse estudo, que é uma das pinturas mais populares que tem no Museu da Bélgica, né? Porque é absolutamente fascinante, né? Não é fotografia ainda, né? Mas você pensar nessa ideia de movimento, de expressões diferentes de um mesmo indivíduo, e que, quando a gente pensa nessa ausência de representações do negro na história da arte, de quando ele entra, ele não ter um nome, na maior parte das vezes, até esse momento, pelo menos, quer dizer, aqui tem um indivíduo, né? Não é uma obra, essa não é obra, é um estudo, mas é uma pessoa que se moveu e que sorria e que, enfim, que se expressava, né, pelo seu rosto, e que o Rubens vai captar isso, obviamente, para usar nas suas pinturas, nos personagens que ele desejava. Vale a pena um parênteses, porque o Arthur Timóteo da Costa, que é um pintor negro, moderno, talvez o primeiro do Brasil, vai fazer uma cópia deste estudo de cabeça, né? Um pintor negro procurando também essa presença negra no contexto da história da arte, né? Então, aqui é o estudo, que é um estudo do Museu Afro, que está em exposição, inclusive, e ali a obra original dos 4 estudos de cabeça, da cabeça de um Mouro, de 1615, do Rubens, né? E o Rubens vai usar onde, né, esses estudos? Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui rápido, depois eu volto. Aqui, nessa adoração dos Reis Magos, vocês estão vendo ele ali? Cadê o negócio? Ele vai aparecer, ele não é um dos reis, mas ele faz parte do entourage, né? E numa pintura que é muito interessante, porque se a gente está falando dos significados que estão vinculados à cor da pele, tem diversas dentro dessa pintura, não é uma diferença só entre as peles brancas e as peles negras, né? Primeiro, se a gente olha a alvura da pele da Virgem, que é quase como se ela irradiasse luz, né? Ela reflete a luz que é irradiada pelo filho e ela mesma emana uma luminosidade que parece ser o que cria o halo ao redor da sua cabeça, né? Depois você vai ter essas bochechas coradas desses homens, que são homens, tem um aqui que está de armadura, né? São homens da vida no mundo, né? Da vida na batalha, da vida do trabalho, né? E que já não tem a mesma cor, né? Que tem apesar de serem brancos, tem uma outra coloração. Depois a gente vai ter um dos reis magos com esse fenótipo que é de árabe, e isso é muito comum, a gente vai observar essa alternância nessa representação da adoração, mas em outros sentidos também da história da arte, essa pouco combinação desse Oriente com a África e que no conjunto traduzem estrangeiro e traduzem o exótico, né? Nesse caso específico, o Rubens vai pegar, ele vai usar a imagem do Mulay Ahmad, que já tinha até morrido quando ele faz essa pintura, mas que é um homem que tem muito poder na Tunísia, numa determinada época, são feitos retratos dele, ele pega uma gravura, traduz numa pintura e depois vai usar repetidamente como seu referencial
de Rei Mago no retrato que ele faz, mas aqui nos interessa mais do que tudo essa presença, né? Que é uma presença produto de uma observação direta que ele fez de um indivíduo que ele estudou e achou, inclusive, soluções cromáticas para criar essas diferenciações dentro da obra. Essa questão do estudo dessas soluções para representar o negro, né? Quer dizer, aqui é uma obra que, obviamente, segue o estudo que ele faz. São os 4 estudos do ateliê dele, quer dizer, era uma coisa que também se reproduzia entre os seus discípulos, algo que era preciso aprender e era preciso estudar, né? Esse está lá no Goethe. E o mesmo homem que ele representa lá naquele estudo aparece também nessa pintura, que é a cabeça de um negro, que é absolutamente notável pelo estado de espírito, né, melancólico, talvez, que ele traduz, ele que consegue representar. Novamente é um estudo, né? E que para nós pode ser um retrato. Sabe o que eu queria? Um copinho d'água. Pelo amor de Deus. Obrigada, Flávia. Aí, eu queria falar de uma outra coisa, que é um outro padrão de representação que a gente vai encontrar também na história da arte, que é essa presença do homem negro como servo, né? Então, vale a pena voltar um pouco para o contexto, né? Tem uma fala do Petrarca que é super interessante, uma fala não, texto, né? Que ele vai falar de que ele se lembra de quando chegavam anualmente, regularmente, enormes embarcações carregadas de grãos nesta cidade, que é a cidade em que ele está no momento, que é Gênova. E quando antes chegavam essas embarcações carregadas de grãos, agora chegam embarcações carregadas de escravos. Escravos, ele vai dizer, vendidos por suas próprias famílias, famílias arruinadas, é a palavra que ele vai usar, pelo menos na tradição que eu encontrei. Essas próprias famílias vendem essas pessoas para serem escravos, para aplacar a sua fome. Aí ele diz, uma quase infinita multidão de escravos de ambos os sexos tem chegado a esta cidade, como quando uma corrente de águas lamacentas destrói o brilho de outra transparente. Exagero à parte, Petrarca é uma pessoa nesse momento exagerada, ele está falando do impacto que é para uma cidade aberta pelo seu porto, né, e outras cidades cosmopolitas também, sobretudo da Itália, desta presença negra que passa a caminhar nas ruas e a encontrar e a ter trabalhos que são domésticos, em outros momentos não são, e que é uma mão de obra escrava, né? E a gente tem que pensar, lógico, que é uma escravidão diferente da escravidão que a gente observou aqui no Brasil ou que se deu nas Américas. A diferença fundamental é que na Itália o escravo ele não é a base da economia. Ele não é aquele que é responsável por impulsionar os meios de produção. É claro que a quantidade de pessoas, né, a proporção de habitantes que a gente vai encontrar na Itália também não vai ter comparação com o que a gente observou no Brasil ou no Caribe, mas é uma presença que impacta e que vai se fazer representar na arte de diversas maneiras, né? Uma das maneiras é essa presença justamente do negro como servo, né? E aí não como aquele que a gente vai ver na iconografia brasileira representando modos de trabalho diferentes, né? O que carrega, o que vende doce, o que não sei o quê, mas como um servo que vai ter um papel simbólico. Ele vai funcionar quase como um atributo da pessoa que é representada. Assim como a espada era o atributo do São Maurício, aqui, essa mulher linda, chiquérrima, que é a Laura, diante, vai estar acompanhada desse, parece ser um menino, né? Servo que está muito bem vestido, chama atenção de novo para a presença do brinquinho e que aqui tem a função de olhá-la com adoração. É isso que ele faz. Não tem nome, endereço, pai, mãe,
não sabemos nada sobre ele. Ele aqui funciona como uma espécie de acessório que é um testemunho sobre a riqueza desta mulher, né? Então, o Tiziano é o que vai lançar esta tendência, não é? É o que vai um pouco criar, a partir dessa imagem e de outras, esse padrão de representação. E aí vale a pena falar um pouco, né? Que é um Tiziano final, né? Como ele cria essa imagem feminina, utilizando essa exorbitância de tecido, né? Com esses volumes, né? Que são redundantes e que vão da manga, criando essa cascata na direção da mão, que envolvem o corpo. Ele vai trabalhar com essa sobreposição de vernizes para traduzir a riqueza e a delicadeza e a opulência desses tecidos e conseguir esses efeitos cromáticos que são absolutamente notáveis. Vai conseguir criar essa expressão no rosto em que aquilo e que no conjunto da pintura funcionam para projetar para a gente, mas provavelmente como essa mulher queria ser mostrada e queria ser vista, né? Com essa sofisticação, essa altivez, essa nobreza, com a delicadeza do gesto dessa mão, né? Que carrega ali um dos anéis. E faz também com que o personagem negro esteja envolto não com menos sofisticação, com esses tecidos, né, que se combinam para criar esse efeito listrado, né, meio fofo, né, dessa roupa que ele porta, né. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele está criando um contraste, né, das peles, um contraste, a própria aproximação da mão da Laura sobre o ombro, né, do menino. E interessante, obviamente, é o fato de que ela olha para ele, mas ele olha para ela, mas ela não responde o olhar, né? Não olha para ele. Então, você não tem exatamente uma troca que seja correspondente, né? Daí nós vamos ter um outro exemplo. Não, antes do exemplo, na verdade, porque assim, a presença de crianças na história da arte não é uma coisa como indivíduos plenos, etc., é um tema que é, inclusive, foco de pesquisas específicas, não é tão comum, elas aparecem muito mais nessa representação de herdeiros, né? Mas só para fazer um contraste com a falta de identidade desse menino negro que aparece naquela pintura, eu quis trazer uma outra obra do mesmo pintor, que é o Tiziano, que é o Ranuccio Farnese, filho desta família, que é uma das mais poderosas da Itália, né? Aqui ele está representado quando ele tem 12 anos de idade, né? É um prodígio esse menino, porque ele já era o quê? Arcebispo aos 14. Uma carreira muito boa mesmo, a carreira dele, no caso, né? E ele morre com 35, então foi bom que tudo aconteceu bem cedo. Mas aqui, então, ele é representado com esse pequeno, né? Mas o retrato faz com que ele apareça quase em tamanho natural, quase perdido dentro dessa roupa, que é uma roupa de adulto, né? Que traduz justamente as responsabilidades que já estão colocadas sobre os ombros desse rapaz, né? Ele é neto de um papa também, né? Vale dizer. Mas papa tinha filho? Tinha filho. Papa tinha filho. Depois, eu queria mostrar um pouco essa, que é do Van Dyck, que é a Marquesa Helena Grimaldi Cataneo, que vem nessa tradição também do Tiziano, de inclusão desses personagens negros, vai ser uma coisa muito frequente na arte, sobretudo veneziana, e que aqui ele vai criar essa mulher, essa marquesa, quase como se ela fosse uma figura monumental, né? O nosso ponto de vista está um pouco abaixo de onde ela está nessa varanda da casa dela em Gênova, e ele cria esse enorme volume preto, que culmina lá em cima com esse rosto meio rosado, emoldurado pelo guarda-sol vermelho, que é uma cor que vai ecoar nos dois punhos, que chama a atenção também para a delicadeza das mãos, e é seguida por esse servo, que é justamente quem segura esse guarda-sol, né?
Essa verticalidade dessa figura maior que a vida é acentuada também pelas colunas, né, que estão atrás, por essa arquitetura. E ele, então, como, além do personagem que traz essa proteção, quer dizer, ele não cria sombra sobre o rosto dela, que é uma solução interessante, né, que o pintor traz, ele ajuda a trazer movimento para a pintura, né? Quando ele parece estar se deslocando para frente para acompanhar o movimento dela, sem fazer com que ela perca essa majestade que a coloca aí no centro da tela, né? É interessante, eu trouxe essa pintura do Rubens só para comparar, porque o Van Dyck vai se inspirar justamente nessas escolhas que o Rubens vai fazer do uso da gola e do vermelho por trás da cabeça para trazer o destaque para a cabeça e para o rosto. Então tem esses paralelos, mas no Rubens tem uma suntuosidade que são os tecidos que trazem, né? Essa seda impossível de ser de mentira, com os seus brilhos e com essa sutileza acompanhada dos brocados. Mas é quase como se houvesse uma substituição do atributo de status, né, para a figura do servo, né, como se ele, de fato, pudesse trazer uma significação que soma à posição social que essa mulher ocupa, né. Bom, a gente já está indo mais para o final. Eu queria abrir um assunto que acho que a gente até conseguiria complementar na próxima aula, que é o seguinte. Eu queria entrar um pouco nessa ideia dos servos, mas aqui representados em uma chave feminina, né? Vocês estão vendo essa mulher negra aqui, né? Que está atrás dessa outra mulher que é... Pode chutar. Diana. É que não dá para ver, acho que direito, que ela tem essa luazinha aqui em cima, que é que deda para a gente, que ela é essa deusa incrível, linda, solteira, caçadora, brava dos bosques e das florestas. E que está nesse seu momento entre as suas ninfas virgens, tomando seu banho, quando de repente Actaeon se aproxima sem querer e abre essa, juro, não é bobo, sem querer, abre essa cortina e se depara com o que ele já sabe que vai ser o que vai selar o seu destino, que é justamente essa deusa que era vetado absolutamente observar Diana nua, né? Então ela está com essa cara de quem vai acabar com ele, certo? Essa aqui nem tanto. Tiziano vai criar uma pintura em que ele cria significados dispersos por ela toda, né? Porque o que acontece? Quando ele vê a deusa, ela imediatamente fica tomada de ira e o transforma num servo que vai ser devorado pelos próprios cachorros de caça dele, que não vão reconhecer o mestre uma vez metamorfoseado num servo. Essa é uma história que o Ovídio conta justamente nas suas metamorfoses, né? Esse destino está antecipado aqui, nessa carcaça, né, nessa cabeça de servo que a gente vê ali em cima. Tem umas peles também de servo pendurados aqui, sobre a árvore, tudo para contar um pouco o que vai acontecer na sucessão do tempo. A gente vê ainda alguns detalhes que são muito Tiziano, né? Ele coloca aqui no meio um jarro de cristal, um espelho que reflete esse jarro, quer dizer, esse recanto de descanso habitual da deusa é banhado por essa sombra acolhedora e por esse riacho absolutamente cristalino que reflete tudo que está ao redor. Quer dizer, não tem nada aqui que não tenha sido escolhido, pensado e intencional. Então, por que esta mulher negra, né? Por que esta mulher negra? Nesse mundo mitológico, né? Nessa cena que é representada repetidas vezes, né?
Então, essa mulher, ela, na verdade, vai fazer com que a gente se lembre que, nesse momento, a Europa está descobrindo este Oriente, que é o Oriente dos haréns, vai estar descobrindo que desses haréns há negros, que são os eunucos, que guardam as mulheres que estão ali, que há servas também, de origem africana, que trabalham dentro desses haréns, e vai fazer com que essa cena mitológica encontre um certo paralelo com este outro universo, que é um universo do proibido, né? Desse lugar onde essas mulheres estão guardadas e disponíveis para o olhar de alguns, né? Que têm acesso a esse mundo feminino que guarda prazeres e que guarda belezas, né? Há uma outra interpretação interessante também, que vai dizer que, além de acentuar, né, a própria brancura da pele da deusa, né, quer dizer, a linha do corpo da mulher negra acompanha, né, a linha do corpo da Diana, vai dizer que é uma alusão também ao próprio destino do Acteon, que está selado e evidente por tudo que a pintura quer mostrar, né? Porque a fortuna era representada também tradicionalmente por uma figura de duas cabeças, uma face branca e uma face negra, sendo a face negra a da má sorte e a face branca a da boa sorte, que combinadas simbolizam o destino de um indivíduo. Então, essa aproximação poderia ser uma alusão também a isso. Essa lua que Diana sempre tem como atributo, que facilita a gente a identificá-la, né, é também um símbolo relacionado, né, ao Império Otomano, né, a esse Oriente muçulmano, onde estão presentes os haréns, né? Então, aqui a gente já vê uma coisa que a gente vai poder ver um pouco na próxima aula, que é esse Oriente, com a presença do negro, da negra, associada a essa mulher branca, em cenas que são carregadas de uma certa carga erótica, né? E desse voyeurismo, e dessa imaginação, e desse desejo por essas identidades outras, né? Por essa alteridade. Então, eu acho que eu podia parar por aqui. E a gente pode ter perguntas fáceis, se vocês tiverem alguma. Não? Sim? Sim. Oi. Se em algum momento, principalmente no Brasil, ele foi atribuído a alguma figura das religiões africanas, assim, negro, guerreiro, ele teve alguma virou, Então, eu não consegui localizar isso, eu pensei sobre isso também, né? Eu encontrei bastante informação, não relacionada à história da arte necessariamente. Eu não sou católica, né? Teve que ir procurar mesmo, também sou ligada às religiões de matriz africana. Então, ele aparece como um personagem. Nas referências que eu encontrei, ele não aparece como um santo negro, pelo menos para o Brasil contemporâneo, e eu não sei se em algum momento teve essa associação. Eu acho que é difícil que tenha havido, porque como ele vai ser essa figura de referência muito importante no norte da Europa, não sei se seria o caminho mais óbvio para essa transposição aqui para o nosso país, né? Mas acho que é uma coisa que vale a pena investigar de modo mais aplicado e verdadeiro. Não é uma investigação que eu tenha me aprofundado. Pois não. Eu não te ouvi. A minha opinião? Nós vamos falar de Olímpia. Então, eu acho ótimo que você tenha trazido, porque começamos aqui e vamos na direção dela inevitavelmente. Vamos ter que falar dela com um pouco mais de pausa, né? Eu acho que ela, por isso que no curso a gente vai tentar olhar alguns padrões, né? Como eles geram heranças, coisas que se reproduzem, mesmo que de maneira diferente dentro da história da arte.
Então, eu acho que sim, essa mulher negra que acompanha a grande beleza e que a serve, está presente aqui e está presente na Olímpia também, né? E lá, numa obra que quer falar de sexo também, abertamente, né? Então, aqui menos, né? Abertamente, mas o erotismo também está presente. Então, você vem em todas as aulas? Então, tá. E aí a gente vai falar depois, vai voltar para a Olimpiá para falar mais, mas foi bom que você trouxe agora, porque a linha é muito direta de relacionamento entre essas obras, com certeza. Inclusive, era uma pergunta na comunicação de que foi impressionante essa abordagem que você fez, porque mostrando essas obras me veio muitas outras. Então, reconfigurar e reconstruir o olhar a partir de uma outra maneira de se relacionar, de ver esses personagens. Porque é isso, se eu faço olhar essas mulheres como um retrato, como possibilidade de retrato, existe a possibilidade de entendê-las enquanto sujeitos. Essas representações que ficam sempre uma perspectiva de estar num lugar ali para trazer a luz para as figuras que são centrais. Né? Veio a Danae, por exemplo, o próprio Tiziano, as Danais, né? A edição de Danae, e uma série de pinturas, não só pinturas e representações da arte de fato. Mas é impressionante. Hoje você mostrou isso e já me veio reelaborar, e agora eu preciso retomar essas pinturas para rever, sabe? Eu acho, porque uma pintura como essa, eu nem imaginei tanto, né? Legal você falar, né? A figura da mulher como um retrato, né? Mas uma pintura como essa, você tem tantas portas para entrar por ela, né? Você pode passar 2 horas falando só de mitologia. Você pode passar 2 horas falando só da pintura do Tiziano. Você pode falar só do relacionamento da paisagem com as representações mitológicas. Você pode falar só da representação do corpo. Que corpo é esse, né? Neste momento da história da arte, né? Como que ele se apresenta? Tem tantas portas. Uma das portas é essa, de olhar lá no cantinho, quase caindo para fora da pintura, essa personagem negra e poder perguntar coisas para ela também, né? Acho que é legal. Sim. Essa é uma curiosidade, na verdade, porque algumas das obras que você apresentou da Rainha Sabá e agora com o Tiziano, a figura do cachorro, né, na maioria da fidelidade, tem alguma coisa ou não? Olha, essa daqui tem uma coisa interessante, que é que esse cachorrinho deste tamanhinho, claro que está do lado de cá do riachinho, está brigando com aquele cachorrão caçador que poderia engoli-lo inteiro, mais ou menos, né? Mas eu acho que tem. Nesse caso, a Diana é apresentada com cachorro com muita frequência, nem sempre cachorros de pequeno porte, né? Que tem essa ideia dessa fidelidade, no caso da Diana, né? Fidelidade aos seus princípios, desta pureza, daquela que tem os seus instintos sobre controle, por isso é uma figura também virginal. E no caso do Acteon, ele é acompanhado por esses cachorros de caça, porque é o atributo dele de caçador e porque são os que vão devorá-lo depois, né? Também com uma alusão a gente poder ser devorado pelos nossos próprios instintos, né? Pelo destino, né? Que se retroalimenta também. Então, nesse caso, teria um pouco essa conotação de vinculação mais direta a estas personagens que trazem cachorros consigo, né? Se for ali na casa, no Museu Klabin, qual que é em São Paulo? É a Ema ou é a Eva? Ema, eu troco, Ema, né, gente? A Ema tinha uma enorme identificação com Diana. Então, tem Dianas, não tem, Flávio? Por toda a casa. Pinturas de diferentes períodos, porque ela, a mulher, de uma família muito rica, que optou por não se casar, se identificava com esta que também negocia com seu pai mitológico a possibilidade de não ter que se casar nunca, né? E uma das pinturas que aparece lá, que é uma coisa meio rococó, aparece justamente a Diana com 2 cachorros enormes, desses magrinhos, que chama galgo, com 2 galgos, exatamente, né? Que faz parte justamente desse desenho da personagem. Alguma explicação por que a Rainha de Sabá, nas primeiras representações, parece haver essa dúvida se branca ou se negra, resolvida depois que a obra está pronta? Se mostrou num afresco, que ela parece ter sido pintada, pigmentada depois, e depois eu acho que numa outra tela. Eu não achei essa informação do porquê. Quis trazer aquela imagem do manuscrito, né? Que ela está de vestidinho verde.
Não achei exatamente por quê. E o cabelo loiro, exatamente, que é uma coisa que não aparece só nesta que foi pintada. Há outras representações de Rainha de Sabá de cabelo loiro também. Eu não sei exatamente por quê. Eu quis trazer porque eu achei muito sintomática desta oscilação de percepção, né, de como isso oscila, e ela ali combinava um pouco essas duas visões. O que eu acho que a gente pode atribuir é justamente essa diferença de perspectiva em cada momento da história, né, dos desejos, das intenções, do que se quer representar, do que se aceita ver. Eu acho que é uma combinação um pouco destas coisas. Mais alguém tem perguntas? Só uma dúvida que me ocorreu agora. Ai, Tadeu, faz por e-mail, vai ser difícil essa pergunta. Não, uma dúvida. Naqueles retratos que são muito famosos das mulheres da nobreza e tal, os personagens negros, eles são servos ou eles são escravos? Você sabe, isso é uma coisa que foge um pouco, mas o estatuto social dessas crianças, desses adolescentes, nunca me ocorreu. Podem ser as duas coisas, mas podem ser as duas coisas. Encontrei na bibliografia as duas coisas. Não há identificação dos personagens em específico, pelo menos até onde eu pude olhar. Mas o que acontecia é que uma outra diferença importante da escravidão na Europa é que ela não passava, não era hereditária necessariamente. Então, você tinha mais possibilidades, inclusive, de mudança de estatuto social, de inclusão, em outros sentidos, do indivíduo que chegasse à Europa como escrava e não transmitia essa condição para os seus descendentes, né? Agora, o que se fala é de uma condição deste servo muito similar à do escravo, porque muitas vezes está implícita uma troca de moradia e de alimentação, não é um indivíduo completamente emancipado que vai estar vinculado à casa daquela família e a condições de trabalho em que a liberdade não é absolutamente plena, mas em parte escravos, em parte servos. E acho ótima essa pergunta porque me causou estranhamento também, porque a impressão que eu tenho é que a bibliografia sempre tratou como servo e há uma certa revisão bibliográfica que vem contextualizar a presença desses escravos na Europa e a sua vinculação, inclusive às grandes famílias, que vai começar a introduzir um outro vocabulário. Mas o termo, né, tem capítulos de livros chamados os servos negros na história da arte, enfim, nas pinturas, etc. Foi ótima a pergunta, Deu. Obrigada. Bom, Renata, eu gostei muito da metodologia que você usou, que é uma coisa incrível que eu acho que muda muito a visão sobre essa descoberta do livro na arte, que é olhar a pintura como uma fotografia. Ou seja, você procura os personagens. Então, por exemplo, você tem sempre uma personagem principal. É bem próprio da pintura mais clássica, mais antiga, ter um personagem mesmo naquela perspectiva na frente dos outros que são um pouco secundários. De certa forma, é uma surpresa, né, saber que desde antes das primeiras apresentações que se mostrou para a gente, que o negro já tinha essa representação, né? Às vezes como protagonista, às vezes como secundário, como a gente está vendo aqui, com a Marquesa Grimaldi, sei lá, né? Mas está presente. Sim. Está presente. Então, quer dizer, então, acaba um pouco o mito de que não tinha representação. O negro não tinha representação. Né? Ele começa a ter representação a partir também do olhar que você tem em cima daquela cultura. Exatamente. Que é essa metodologia que você apresentou como opção. É isso. Olhar como se fosse uma foto. Tem o personagem principal, tem a dama, tem a avó, né? E tem os netos, tem os filhos, e que dá essa riqueza, né, de personagem. É isso, eu acho que a gente pode escolher como ver, né? A gente não pode redesenhar a história da arte. As pinturas se apresentaram como se apresentaram, mas a gente pode escolher como ver, como contar, né? E esse acho que é uma força subversora também, né? E que põe em outro lugar essas obras. Eu olhando uma pintura dessa, como aquela que a gente viu da Diana, não vou dizer que é a primeira coisa que eu vejo, mas a segunda é essa mulher, né, que está só ali na pontinha. Então, acho legal que você tenha dito isso. Obrigada.
próximas aulas, mas Não, super suspense, né, gente? Não, posso falar sim. A gente vai ver na próxima aula representações individuais, seja na forma desses estudos, outras pinturas que são importantes e referenciais de negros dentro da história da arte, né? E aí quero que tenha a intenção de representar aquele, como tinha, de certo modo, no São Maurício, mas aí mais gente de carne e osso e não essas figuras que são dessa história um pouco mais mitológica. No começo, eu queria terminar um pouco esse assunto trazendo outras representações em que aparecem essas servas mulheres, né? E aí a gente vai passar um pouquinho pelo orientalismo. Então, estudo na próxima terça-feira. Depois, a gente vai entrar na produção brasileira. E eu escolhi como foco o século XIX, porque não dá para falar de tudo. Então, a gente vai falar um pouco de uma variedade de representações que estão presentes nesse período. E na última aula, a gente vai falar de contemporâneo com artistas brasileiros. Vou trazer alguns exemplos de artistas africanos. Vamos olhar artistas que estão presentes nessa curadoria do Tadeu, que está na Estação Pinacoteca. Então, até lá, quem tiver tempo de ver, vale muito a pena. A exposição está linda. E vamos ver como na arte contemporânea os artistas olham para trás para a história da arte, para subvertê-la, para reinventá-la, para inserir o negro de maneiras que ressignifiquem o que foi essa trajetória de produção aí do Ocidente. Sim? Então, muito obrigada a todos. Voltamos semana que vem.